Salve, fiel, tudo certo? Voltamos aqui hoje para gravar um vídeo para falar sobre um pouco mais de STJD, sobre um pouco mais de hipocrisia da imprensa, e principalmente sobre a omissão, a fraqueza, o, a falta de pulso firme do Corinthians na hora de se defender, de quando ele é prejudicado, de quando ele é falsamente acusado, incapaz de se defender das acusações, enfim. Quero começar dizendo que, voltando um pouco lá no jogo do Mirassol de domingo, da rodada passada do Campeonato Brasileiro, que a gente foi operado, assaltado na derrota pro Mirassol por 2-1, com os dois gols do Mirassol sendo irregulares pelo palmeirense Matheus Candançan. O Corinthians fez uma reclamação na CBF. Só que essa reclamação não foi feita pelo presidente Osmar Stabile, não foi feita pelo Marcelo Paes, que é o diretor de futebol. Mandaram o Mauro Van Basten. O Mauro Van Basten, que tem outro tipo de cargo no clube, nem sei a denominação correta aqui, mas o ex-jogador Mauro Van Basten, mandaram ele para fazer a denúncia e para representar o clube na denúncia, e pior, virtualmente. Virtualmente. Que tipo de pressão se faz na CBF, na arbitragem, enfim, qual é a postura que se passa, qual é a credibilidade que se passa fazendo uma denúncia dessa grave, de algo sério, que o clube foi prejudicado, fazendo uma denúncia virtual. E ainda mais com um cara que nem é o representante que deveria estar lá, deveria ser o Marcelo Paes ou o Osmar Stabile. E isso é revoltante, é cansativo, porque só passa a impressão de que o Corinthians não está de verdade interessado em se defender, em ter uma arbitragem justa para si. Parece que faz só para falar, mostrar pro torcedor, olha, a gente fez, de qualquer jeito, mas fez. Isso é cansativo, porque resultado efetivo mesmo não tem nenhum, não muda nada. Vocês acham mesmo que a CBF se sentiu, como eu falei, pressionada, alguma coisa do tipo, se sentiu algum tipo de culpa da reclamação do Corinthians com o Mauro Van Basten fazendo uma reclamação virtual? Obviamente que não. Enfim, a STJD denunciou o Diniz por reclamar da arbitragem, falou que a arbitragem foi muito ruim no jogo. Normal, né? Normal, o Diniz foi denunciado, já foi absolvido, inclusive hoje. Mas era óbvio que o Diniz ia ser denunciado, né? Porque ele simplesmente falou que a arbitragem é muito ruim. Funciona mesmo como uma censura, como já disse aqui em outras oportunidades. A arbitragem de fato foi horrorosa. Se você chegar na entrevista e falar que a arbitragem foi horrorosa, qualquer coisa do tipo, qualquer mínima crítica ao árbitro, você é denunciado. E tudo bem, o Diniz foi absolvido. Na prática, não vai ter uma punição, porque ele foi absolvido e não pegou nenhum jogo. Mas, de certa forma, intimida. É feito para intimidar, para falar, olha, tá vendo? Se você continuar reclamando, uma hora você vai tomar punição. De fato uma censura, é para dar um susto, para impedir de que isso continue, de que isso ocorra novamente. Engraçado que o Thiago Mendes do Vasco, né, foi absolvido, tendo um teor de declaração contra o Corinthians, né, no mesmo teor do Hugo contra o Palmeiras, que pegou 2 jogos, falando que a arbitragem só apitou para um lado. Pois é, né, eu citei aqui já no primeiro vídeo sobre isso, eu nem quero ficar me alongando para não ficar repetitivo, enfim, ficar falando toda hora disso no canal, mas time do Rio de Janeiro, tá comprovado, veio semanas depois para comprovar o que eu falei, o Vasco contra o Corinthians, o Thiago Mendes foi absolvido, e o Hugo condenado. Enfim. O jornalista Danilo Lavieri, da UOL, disse que o Marcelo Paes reclamou, né, na entrevista, mas reclamou de uma forma completamente amistosa ali, depois do jogo contra o Mirassol, porque o árbitro nos prejudicou, mas dando risada, sem nenhum tipo de fala firme na entrevista, mas reclamou ali, como eu disse, mais uma vez, o Corinthians parece que reclama por reclamar, só para falar que reclamou. E o Danilo Lavieri falou que não viu o Marcelo Paes reclamando no pênalti claro que teve no Sousa no derby na Arena. Engraçado, né, cara? Engraçado. Para começar, que não foi pênalti, né? Não foi pênalti. Segundo, a própria comissão de arbitragem já falou que não foi pênalti. O Palmeiras teve 2 jogadores a mais naquele dia. Não conseguiu vencer o Corinthians e pior, a principal chance do jogo ainda foi do Corinthians. O Palmeiras quase perde o jogo com 2 jogadores a mais. E ninguém criticou o jogo do Palmeiras, né? Ficou falando ainda que o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. E esse cidadão até hoje, quase um mês depois do jogo, falando isso. E se o Corinthians tivesse alguém lá de pulso firme mesmo, chegava no UOL e falava assim, uma vez isso ocorreu num caso com o Santos, o Juca Kfouri
fez um blog, fez um texto no blog dele, alguma coisa do tipo. Ele tinha uma coluna no UOL e escreveu que denominou o Santos como Ninguém FC. O Santos proibiu jornalistas do UOL de frequentarem o seu CT, de falarem do clube, se eu não me engano, enfim. Mas deu algum tipo de punição ao UOL enquanto o Juca Kfouri não se retratasse. Nem lembro se ele se retratou, qual foi o desenrolar disso. Mas, cara, sabe o que eu acho? Tá correto. Tá correto, porque esses caras não vão aprender. Não tem como. Enquanto o Corinthians não se posicionar contra esse tipo de discurso cretino, vai continuar acontecendo. O Corinthians não se defende, o Corinthians não quer nem saber, deixa Deus dará. Parece que quando se defende é somente para falar que se defendeu, para dar uma respostinha para a torcida, e não porque ele de fato é contra aquilo, abomina aquilo, adverte aquilo. Não. Esse Danilo Lavieri já tá muito mais que claro. Todo mundo sabe que ele é palmeirense declarado, eu acho, até ele já deixou público que ele é palmeirense. Cara, assim, sabe, se tivesse um dirigente pulso firme ali, cara, em 5 minutos resolvia isso, mas não tem. Parece que o Corinthians tá nem aí, parece que o Corinthians gosta desse tipo de discurso contra si. Isso me revolta, porque é com falsas narrativas que a gente vai sendo mais prejudicado. O Corinthians até hoje é taxado de apito amigo e é todo jogo, toda rodada prejudicado, há anos no Campeonato Brasileiro. A última foi mais uma dessas. Que por falar nisso, a comissão de arbitragem disse que foi pênalti em cima do jogador do Mirassol, pênalti do Bidu. Inacreditável, né, cara? A gente vai falar o quê? A comissão de arbitragem que raramente, para não dizer nunca, vai contra as decisões dos seus árbitros, porque ela prefere passar pano pro erro do que, de fato, assumir, olha, o árbitro errou, vamos reciclar o árbitro, digamos assim, para que esse erro não ocorra mais. Não, ela prefere falar que o árbitro nunca erra, e assim continua. O árbitro faz uma arbitragem horrorosa, você é proibido de reclamar, e a própria comissão de arbitragem bate palma pro seu erro e fala que tá certo. Então, cara, é muito difícil, é muito difícil. Enquanto não tiver, de fato, uma diretoria pulso firme, que vá, de fato, cobrar mudança disso, ficar em cima disso para cobrar, nunca vai mudar. E eu, de verdade, às vezes eu perco a esperança de achar que um dia isso vai acontecer no Corinthians, porque parece que ninguém, entra presidente, sai presidente, e ninguém tá interessado em fazer isso. O Danilo Lavieri também, só complementando, ele falou que o Diniz tinha que ser punido pela forma que ele falou com o Candansan, que ele chamou o Candansan de mascaradinho, não sei o que. Beleza, realmente foi uma forma meio até grosseira, digamos assim, de chamar o árbitro. Foi. Mas porque o Abel pegou 8 jogos, o Diniz também tem que pegar. Nossa, ele fala isso como se o Abel não agisse assim em todos os jogos, literalmente, desde que ele tá aqui há 6 anos atrás que ele chegou, né? Aí o Diniz, por causa de um jogo, tem que pegar 8 jogos. Além de um discurso cretino, falta com a verdade. O jornalista tem que ter a verdade como base na sua informação, na sua argumentação. Não, ele ainda falta com a verdade. E não tem ninguém do Corinthians para ir lá responder isso. Ninguém. É o torcedor brigando em rede social, enfim, tentando de alguma forma defender ali. Isso é cansativo. Já falei isso outras vezes aqui em outras oportunidades. É cansativo o torcedor ficar brigando sozinho e o próprio clube em si não se defender. O torcedor quer ajudar o clube, mas o clube não quer ser ajudado, não se ajuda. Então, é complicado. Outra coisa também, né? Citei aqui no pós-jogo contra o Mirassol. Final de semana teve Atlético Mineiro e Cruzeiro. A torcida do Atlético Mineiro fez cânticos homofóbicos para a torcida do Cruzeiro. Alguma coisa aconteceu? Primeiramente, nem foi noticiado, né? Começa por aí. Não entrou em súmula de arbitragem. STJD fechou os olhos, fingiu que não viu. O Corinthians já perdeu o mando de campo por conta de cantos homofóbicos contra o São Paulo. Podem chegar aqui e argumentar, mas era reincidente, acontecia todo jogo. É verdade. Do Atlético Mineiro também acontece. Também acontece. Do Flamengo contra o Fluminense também acontece. Do Vasco contra o Fluminense também acontece. Também é reincidente todos eles, assim como o Corinthians. E só o Corinthians perdeu o mando de campo. Também no Atlético Mineiro e Cruzeiro, teve um caso de racismo. O torcedor do Cruzeiro claramente imitando um macaco pro torcedor do Atlético Mineiro. Tem a identificação do cara, tudo. Alguma denúncia ao Cruzeiro? Alguma perda de mando, que nem o Corinthians perdeu por causa do caso de racismo no derby? O Corinthians conseguiu reverter para fechar só o setor oeste contra o São Paulo, domingo, que vai estar fechado o setor oeste inteiro. Mas o Corinthians foi punido de alguma forma. Foi condenado em perder um mando de campo inteiro, conseguiu reverter para ser só um setor. Mas e o Cruzeiro? O que acontece com o Cruzeiro? Nada. Ninguém noticia, ninguém cobra. Quando foi o Corinthians, todo mundo ficava cobrando, porque tem que ser punido. Os cantos homofóbicos, eu lembro que tinha campanha na imprensa pro Corinthians perder mando.
Até que teve, e continua sendo o único. Por que a campanha não continua para os outros? Ou é seletivo a indignação? A indignação só prevalece, só é necessária quando é a torcida do Corinthians que faz, que pratica, né? É complicado. A comissão de arbitragem viu o pênalti, disse que foi pênalti, né? Disse que foi pênalti no Carlos Eduardo do Mirassol, que é inacreditável, como eu falei, ela prefere passar pano pro erro da arbitragem do que assumir o erro e cobrar e melhorar, e ainda se você reclamar, você que é o punido, mas pelo menos ela admitiu que foi falta no Garro, no segundo gol, já é um começo, já é alguma coisa. Mas o mais grave para mim é o pênalti. É escandaloso marcar aquele pênalti. Escandaloso, simulação clara, o cara se joga, enfim, a comissão de arbitragem ela não está só concordando com o árbitro naquela marcação. Sabe o que ela está abrindo? Um precedente para todos os outros jogadores agora, nas próximas, todas as rodadas, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, todo jogador que se jogar na área, que nem aconteceu no domingo, tem que dar pênalti e vai ter direito de reclamar, porque ela não falou que foi pênalti. Então agora todos esses lances vão ter que ser pênalti. Todo jogador que se jogar na área vai ter que ser marcado pênalti, para ela manter a coerência. Mas não vai acontecer, aqui é tudo uma bagunça, é tudo uma várzea, enfim. O vídeo de hoje não vai ser muito longo. Eu queria falar basicamente disso, expressar aqui minha indignação com o Corinthians, que não se defende, e quando se defende parece que é de forma só pra falar que fez, só pra dar falar, ó, torcedor, eu fiz aqui, viu? O torcedor não ficar cobrando toda hora, que nem eu tô cobrando aqui agora. Vamos passar rapidamente aqui por algumas notícias. Hoje foi lançado a nova coleção de uniformes, da temporada 2026-2027, em homenagem aos 50 anos da invasão de 76, no Maracanã, contra o Fluminense, em final do Campeonato Brasileiro, que a gente levou mais de 50, 60 mil torcedores para o Maracanã, fez estádio meio a meio com o Fluminense. A coleção tá linda, maravilhosa, principalmente a camisa preta, a listrada, né, que para mim deveria todo ano ter no Estatuto do Corinthians, que a camisa listrada tem que estar todo ano. Quer fazer outras camisas especiais? Faça, por exemplo, a Black foi linda em 2024, que seja uma terceira camisa, não a segunda como foi. A camisa listrada tem que ser, é tradição do Corinthians e assim tem que ser, tá presente na história do Corinthians em diversos momentos. A branca também tá muito linda. E o que eu mais gostei foi a volta do escudo retrô da época, né? Que foi feito pelo Francisco Rebolo, que jogou no clube também, enfim. Basicamente é isso. Domingo a gente enfrenta o São Paulo, jogo importantíssimo, na Arena. Jogo pra gente ganhar, saindo da zona do rebaixamento, se Deus quiser. E afastar essa parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro, pontuar o máximo possível até a parada da Copa. Bom, é isso, vídeo mais curto hoje, só queria expressar um pouco dessa minha indignação aqui com a diretoria do Corinthians, que é incapaz ou não tem vontade, não expressa a mínima vontade de se defender quando é lesado, tanto por imprensa, STJD, CBF, enfim. É isso. Fechou, Fel? Valeu, tamo junto, vai Corinthians sempre.